Que a paz de Jesus nos envolva, nos inspire nesse livro que a gente diz que é uma pérola, né? Emmanuel, na verdade, tem várias pérolas, e esse livro da esperança, ele com certeza é uma das mais brilhantes. E em cada capítulo a gente descobre então mais uma pérola, mais um aprendizado que vem aí ao encontro, de encontro ao nosso coração, porque o estudo ele precisa ser algo que nos motive a ser melhores. O estudo tem que ser algo que nos motive a entender o mundo e a entender a nós mesmos com o intuito de nós nos melhorarmos. O capítulo é o capítulo 10 do Livro da Esperança, que nós vamos estudar hoje, e o título é Perante o Corpo. Porque uma das coisas que o Espiritismo fez, que foi uma revolução no pensamento filosófico, no pensamento religioso, é: o seu destino é obra sua. Isso o Espiritismo descortinou com toda a didática, com toda a capacidade de Kardec de condensar isso nas obras, de condensar esses ensinamentos nas obras. Se a gente pegar um dos ensinamentos mais básicos do Espiritismo, é: você é autor do seu destino. Então ele tirou uma série de coisas que a gente culpava Deus e culpava os outros, e para falar assim, não, isso na verdade é responsabilidade sua. Então acabou essa história de, eu sofro porque alguém fez isso comigo. Aí o Espiritismo te convida a pensar assim, mas o que será que você pode ter feito para essa pessoa? Ou melhor ainda, uma visão que eu gosto mais ainda, o que será que você, espírito imortal, está precisando aprender com essa dor que alguém está te trazendo? Então o Espiritismo tirou essa coisa de você culpar Deus e pessoas. Falou assim, não tem que culpar ninguém. Nós plantamos, nós vamos colher, e nós temos que aprender com aquilo que está à nossa volta, com aquilo que nos acontece, com as situações e com pessoas que chegam na nossa vida. O convite que o Espiritismo nos faz é convite de aprendizado, não é convite de culpabilizar os outros. Então vamos lá. Então Emmanuel analisa capítulo 5, versículo 13 de Mateus. É uma fala de Jesus que está no Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? E também vai tirar uma frase lá do capítulo 5, item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando está dito assim: torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis tal a lei. Então aqui é muito importante, que a gente já lembra lá do Livro dos Espíritos, né? É uma questão bastante intrigante, se não me engano, questão 630 e alguma coisa. O Kardec vai perguntar assim, na lei de solidariedade ou na lei de reciprocidade que dita o bem e o mal, o homem não pode aplicar a si mesmo, não pode aplicá-la a si mesmo. Encontrará ele na lei natural algo que o dite uma regra de conduzir para consigo? Então, o que o Kardec está dizendo lá naquela questão? Ele está dizendo assim, o que é a lei de solidariedade ou a lei de reciprocidade? O que é a lei de reciprocidade? É fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para com você. Essa é a lei de reciprocidade ou lei de solidariedade, né? O outro faz para mim e eu retribuo aquilo que ele fez. Ou eu faço para ele o que eu gostaria que ele tivesse feito para mim. Então essa é a lei de reciprocidade, a lei de solidariedade que o Kardec coloca. Ela dita o bem e o mal. Né? Então, por exemplo, assim, eu vou pensar assim, eu quero fazer isso para tal pessoa. É bom ou é ruim?
Fala assim, pensa, se a pessoa agisse dessa mesma maneira para comigo, eu acharia bom ou acharia ruim? Né? Claro que a gente tem que aprofundar um pouco na análise, para a gente não ter uma análise superficial, porque a gente pode pensar assim, eu adoraria ganhar um celular, então eu vou dar um celular para a pessoa. Só que a análise tem que ser um pouco mais profunda, porque ela precisa ser assim, o que eu gostaria que a pessoa pensasse para me dar um presente? Não é simplesmente assim, eu gostaria de ganhar o celular, porque o celular é a resposta da pergunta, né? O que eu gostaria que a pessoa pensasse? O que eu gostaria que a pessoa investigasse? O que eu gostaria que a pessoa perguntasse? O que eu gostaria que a pessoa procurasse para me dar um presente? Então, ela procuraria os meus gostos, procuraria as minhas necessidades, procuraria o meu dia a dia para me dar um presente. Então, é isso que eu tenho que fazer com outra pessoa. Mas, enfim, sem aprofundar muito aqui, Kardec pergunta assim, o homem acha na lei natural algo que possa ditar a ele a regra do bom proceder? Porque fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo não funciona para mim, não é? Não funciona. Então como é que eu vou fazer para o outro, mas o outro sou eu? Então, não encaixa. Ele afirma que não encaixa e faz a pergunta. Os espíritos falam assim, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que dá o limite do necessário. E o homem sofre quando extrapola esse limite. É o que está sendo dito aqui. Às vezes a gente extrapola os limites, né? Usai, mas não abuseis, tal a lei. Então, a gente extrapola o limite. Então a pessoa, ela quer comer pizza. Aí ela come 2 pizzas grandes sozinha, passa mal. Né? Porque extrapolou um limite. E aí, mas o que ele está convidando a gente a pensar é, não é para extrapolar o limite sem, vamos dizer assim, não é para extrapolar o limite de um martírio sem fundamento. Né? Porque a gente vê, por exemplo, aqui mesmo, se não me engano, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o São Luís diz assim, olha, você, por exemplo, o Kardec até propõe uma questão difícil, né, que é assim, se alguém for atirar numa pessoa e eu entrar na frente, é suicídio? Aí o São Luís diz assim, não, porque foi uma morte para salvar, com a intenção, né? Com a intenção de salvar o outro. Então isso é digno, né? Então aí ele vai pontuando essas coisas. Por isso que ele está dizendo sempre aqui, né? Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus. Enfraquecê-lo sem necessidade. Né? Porque vamos supor, você não vai dizer para uma mãe que ela tem que comer e deixar o filho com fome. Se ela tiver que optar, ela fala assim, eu optei pelo meu filho, eu errei, eu fiquei mais fraco, meu corpo ficou mais fraco, porque eu optei por dar a comida para o meu filho, eu estou errado? Ela não tem como falar que está. Então aqui é um martírio sem necessidade. Né? Então é a pessoa, por exemplo, que faz um uso excessivo do cigarro, que faz um uso excessivo da própria comida, que faz um uso excessivo de bebida alcoólica, que faz um uso excessivo de açúcar, que pratica o sedentarismo, né? Que é sedentária, que não cuida, está torturando. Ou às vezes assim a pessoa de tanto trabalhar não come. É também um martírio sem necessidade. Porque não encaixa você dizer que a pessoa tem que trabalhar 24 horas por dia, que ela não pode se alimentar. Né? Então é esse tipo de martírio que eles estão tratando aqui. São martírios que a gente faz não em prol de alguém, mas geralmente são martírios que a gente faz em prol da gente mesmo. Então, eu quero ter o prazer de comer muito. Então aí o martírio do corpo. Eu quero ter o prazer de me embebedar. Aí bebo muito. Então nunca tem o outro, né? O martírio voluntário sempre é eu comigo mesmo. Mas aí ele relaciona aqui também com um versículo que está no Sermão do Monte, né? Aqui me permitam dizer, mas
só porque eu vejo que às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Acham que o Sermão do Monte é só as bem-aventuranças. Não. O Sermão do Monte são, vamos dizer assim, 3 capítulos de Mateus, né? O capítulo 5, 6 e 7. É onde Jesus vai dar o mais alto grau do código moral, né? Código moral e conduta que a humanidade já viu, né? A ponto de Gandhi dizer aquela famosa frase, né? Se todos os livros se perdessem, mas sobrasse o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Bom, mas então Emmanuel começa aqui dizendo assim: frequentemente atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral, e por vezes diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo a pretexto de evitar tentações. Agora olha esse parágrafo do Emmanuel, olha essa frase do Emmanuel, eu achei genial. Ele fala assim: isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Aqui o Emmanuel ele resumiu a ideia já da mensagem, né? Por isso que eu nem comentei muito sobre ela. Porque nesses 2 primeiros parágrafos, ele já deu o tom do que ele vai falar. E a gente fala assim, eu tô cedendo ao vício porque eu tô encarnado. Desencarnado, imagina. Desencarnado eu vou estar brilhando, né? Desencarnado eu vou estar, assim, nas altas esferas espirituais. Eu tô viciado aqui, eu não consigo me segurar nesse vício por causa do corpo. Né? O corpo faz eu ter essas necessidades. Quando eu desencarnar, imagina, aqui eu vou estar tranquilo, eu vou ter superado. Né? E aí, aqui eu queria trazer uma outra mensagem do Emmanuel, então, que ele diz assim, ó, é lá no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 13. O título do capítulo é Que é a carne? Olha o tanto que o título é sugestivo. O que é o corpo físico? Ele já deu a resposta aqui. O corpo físico é o automóvel, é o veículo. Mas o condutor sou eu. Né? E aí, às vezes, a gente, refletindo sobre isso, né, o que é a carne, a gente começa a perceber como a gente precisa começar a desvincular uma coisa da outra. Como a gente precisa começar a desvincular eu mesmo, o próprio eu, do corpo físico. Porque às vezes a gente está tão impregnado da ideia de que nós somos o corpo e que nós só podemos nos locomover, que nós só existimos com o corpo. Mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: o meu espírito foi no umbral. O meu espírito desdobrou e foi no centro espírita. O meu espírito isso, o meu espírito aquilo. E essa mesma pessoa diz assim: o meu corpo, o meu cabelo, a minha roupa. E aí é engraçado, porque a gente fica pensando assim: ora, se a pessoa tem um corpo, se a pessoa tem uma roupa, se a pessoa tem um espírito, sobrou o quê? Ela eliminou tudo, né? Ela não sobrou nada, porque ela tirou o corpo, ela tirou o espírito, tirou a roupa. O que sobrou? Nada. Ela excluiu tudo. Então o ponto é, não é meu espírito, sou eu. Eu fui. Eu desdobrei. Eu cheguei em tal lugar. Né? E aí, às vezes, a gente tem tanto uma vinculação de corpo comigo que não é comum a gente dizer assim: meu corpo dormiu e eu fui. Geralmente a pessoa diz assim: enquanto eu estava dormindo, o meu espírito foi no umbral, por exemplo. Muita gente fala isso: meu espírito deve ter ido no umbral essa noite porque eu acordei muito mal. Isso a gente precisa repensar, né?
Não é meu espírito, não sou eu que fui. Meu corpo ficou, né? E eu fui. Mas aí então Emmanuel, nos convidando a refletir sobre o que é a carne, ele diz assim: cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Então, o corpo físico, ele é um fluido condensado, que é o fluido cósmico do planeta, né? Porque tem o fluido cósmico universal e tem o fluido cósmico do planeta. Esse fluido condensado vai gerar matéria que nós conhecemos, que nós vemos, que nós tocamos, e essa matéria vai gerar o corpo físico. Então, o corpo físico é um fluido condensado. Naturalmente, esses fluidos, diz Emmanuel, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que dignais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Então, essa aparência que eu tenho hoje, essa forma que eu tenho hoje, é fruto da hereditariedade, né? Meu pai, minha mãe. Então, eu tenho umas características físicas do meu pai, eu tenho umas características físicas da minha mãe. O André Luiz chama de carro, né? O carro físico. Mas o Emmanuel diz assim, mas esse conjunto é passivo. Ou seja, ele não age por si mesmo. O corpo físico é como se fosse assim, sabe um bonequinho que você compra de presente, de brinquedo? Sabe? Um boneco. O corpo físico é um boneco. Se você não pegar e mexer o boneco, ele não mexe sozinho, porque ele é passivo, ele não age por si só. Tanto é que, se eu sair do meu corpo, ele fica inerte. E aí a gente vai entender os desdobramentos pelo sono, o próprio desencarne. O corpo para. Né? Então, o corpo é passivo, esse conjunto é passivo e não determina por si. Aí olha o que o Emmanuel fala, isso é bonito. Né? Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos, olha isso, quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, num outro livro, um livro chamado Emmanuel, né, o próprio Emmanuel, ele diz assim, tudo é vibração espiritual. Tudo é vibração espiritual. Né? Por quê? O que eu faço com o corpo é vibração espiritual. Os vícios que eu alimento é vibração espiritual. Da mesma forma que a caridade que eu faço também é vibração espiritual. O corpo é só o instrumento. Agora, a gente está querendo culpar a lapiseira por um desenho mal feito. O lápis, né? O lápis por um desenho mal feito. Olha, o lápis na mão de um bom artista faz um desenho belíssimo. Na minha mão faz um desastre. Na minha mão faz aqueles homens que é um palitinho, sabe? Na minha mão é isso. Na mão de um desenhista forma aquela fisionomia linda, aqueles desenhos bonitos que a gente pode ver. Agora vai culpar o lápis? Não. É a incapacidade minha. Da mesma forma que o corpo, a única coisa que o corpo faz é limitar. Então ele limita a consciência, ele limita a inteligência. O corpo físico é um limitador. Agora, se mesmo com os limites a gente tá alimentando vício, está alimentando
discórdia, está alimentando sentimentos ruins, bom, então desencarnado nós vamos fazer isso muito mais. Porque o corpo, ele é tão grosseiro, né, que ele impõe isso ao espírito, né, ele limita o espírito. Às vezes, o espírito tem desejos de fazer coisas muito piores, mas aí o corpo vai e limita, né? Da mesma forma, às vezes a pessoa ela quer acessar, né, memórias espirituais, ela quer acessar com acontecimentos espirituais, o corpo limita, porque não é bom. Então, fala assim, eu cometo esse tipo de equívoco porque eu estou encarnado. Não, senhor. O senhor desencarnado, se encarnado está cometendo, desencarnado às vezes comete muito mais, né? Aí o Emmanuel vai dizer assim, muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem, olvidando, né, e esquecendo, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Isso aqui é muito bonito, né? Porque o Emmanuel está dizendo assim, e aqui ele vai dar vários exemplos, que eu não vou ler todos, né? Mas convido a todos que leiam, porque ele vai dizer agora o seguinte, a gente fala mal do corpo, né? Muitas vezes fala, o corpo é muito pesado, o corpo é uma carroça que eu carrego junto comigo, né? E, de fato, estar encarnado é estar sujeito às vicissitudes da vida, né? Então o corpo envelhece, o corpo adoece, o corpo enfraquece, o corpo fadiga, né? Então tem isso mesmo. Só que o que o Emmanuel vai nos convidar a ver aqui, que é muito bonito, é olhar de uma outra perspectiva, que é, por exemplo, todos estão me ouvindo agora, né? Se a internet estiver boa, que eu acho que pode estar caindo um pouquinho, mas todos estão me ouvindo agora porque tiveram mãos que fizeram o celular que eu estou usando, que montaram a rede elétrica que eu estou usando, que passaram os cabos de internet, da internet que eu estou usando. E esses cabos foram colocados mãos por mãos até chegar na casa de cada um que está me ouvindo agora. Tira o corpo físico dessas pessoas. O que vai acontecer? Elas vão ficar sem como agir no mundo físico. Então a gente vai, por exemplo, para o Egito e vê aquelas maravilhas, né? As pirâmides, tudo, aquelas construções que intrigam, que causam um espanto, que causam um sentimento assim bom de estar vendo algo bonito, algo bem construído, porque tiveram mãos para fazer. Então, aí aqui ele vai trazer Sócrates, né? Porque o Sócrates, se alguém tirar o corpo físico do Sócrates, como é que ele vai falar? Como é que ele ia expressar todo aquele conhecimento que ele trazia se ele não tiver a boca? Aí ele está falando na esfera dele espiritual. Aqui na Terra ele não fala. Então, graças a Deus, né, que o Sócrates tem a boca, teve a boca para falar. Graças a Deus que pintores tiveram as mãos para pintar. Graças a Deus que a gente tem as mãos e os pés que permitem a construção civil, que permitem a construção automobilística, que permitem a pavimentação da rua. Graças a Deus que nós temos os ouvidos para escutar alguém que precisa falar. Graças a Deus que nós temos os olhos, porque os olhos, Francisco de Assis dizia assim, os olhos são verdadeiras janelas da alma. Então a gente pode trazer para nossa alma coisas belas que os nossos olhos podem captar, que os nossos ouvidos podem ouvir, que as nossas mãos podem sentir. Então o corpo físico, é por isso que a gente vai ver Pedro
na sua carta, se não me engano, na primeira, dizer que o corpo era o tabernáculo dele. Ele compara o corpo ao tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é uma tenda, né? Bem resumidamente falando, é uma tenda que o povo hebreu fazia no deserto, montava no deserto, e lá eles acreditavam que Deus se manifestava. Então eles montavam outro tabernáculo para que Deus se manifestasse ali naquele local. Então, quando Pedro diz que o corpo é o tabernáculo, né, e João também vai trazer isso logo no primeiro capítulo do seu evangelho, ele vai dizer que Jesus tabernaculou com os homens, ou seja, encarnou, e ele vai comparar então ao ato de encarnar como, ele até cria um verbo, né, tabernacular, que seria encarnar na casa de Deus, né, entrar na casa de Deus, que é o corpo físico. E aí o Pedro, de tão sagrado, vamos dizer assim, que pode ser o corpo físico. Vai depender de quê? Do espírito que tiver encarnado nele. Né? E da gente aprender a reconhecer no corpo físico nosso verdadeiro instrumento de evolução. Porque a gente não poderia resgatar de outras formas, a gente não poderia viver as experiências e a gente não poderia se desvincular da matéria se a gente não passar pelo corpo físico. Né? Lá na questão 11 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se um dia o homem verá e compreenderá Deus. Os Espíritos dizem que sim, quando não mais estiver obscurecido pela matéria. Ou seja, a gente precisa vir e voltar várias vezes para ir se despojando da matéria, mas a gente precisa do corpo para isso. Né? E aí o corpo vai nos ajudando nesse estado evolutivo, então é o verdadeiro instrumento da nossa evolução. É a razão pela qual a gente tem que ter a maior, não é o culto ao corpo, mas é uma gratidão por estar nele, por estar encarnado, por estar passando pelas dificuldades de um encarnado, porque são essas dificuldades que nos aprimoram, que nos levantam espiritualmente. Não é? Mas então eu queria trazer uma outra mensagem do benfeitor Emmanuel, que está no livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso é um livro bastante parecido com Caminho, Verdade e Vida, né? Inclusive é da série aí Fonte Viva. E no capítulo 31, ele vai analisar um versículo de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. O título do capítulo é Com Caridade. Olha isso, com caridade. A fala de Paulo é assim: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Tudo que vai fazer, caridade. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, que todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. E aí o Emmanuel vai dizer assim, não vou ler a mensagem toda, mas olha o que o Emmanuel diz. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, a pessoa fala, você fala caridade, o que a pessoa pensa? Domingo, servir sopa. Foi o que a pessoa pensou. Fazer caridade, falar, então é reunir uma vez no mês lá no centro para distribuir cesta básica. Isso é caridade. Ou senão, teve um desastre como nós tivemos, né, no ano, se não me engano, ano passado, em Brumadinho, em janeiro do ano passado, Brumadinho. Aí espera a calamidade pública, aí ora, aí faz campanha para mandar alimentos, né, para mandar água, para mandar cobertor, para mandar colchão. Então esperou uma calamidade pública. Né? E aí é caridade. Ou lançar apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Né? E aquelas pessoas que fazem uma vaquinha online,
é uma pessoa que faz uma movimentação na rede social para levantar verbas, levantar fundos para poder fazer algum projeto, financiar alguma construção, financiar alguma distribuição de cestas, enfim. Aqui os projetos são vários, né? São variados. Mas aí o Emmanuel diz assim: não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. O que o Emmanuel está dizendo aqui? O Emmanuel está dizendo que você pode dar um bom dia com caridade. Ele está dizendo que você pode fazer um alimento, fazer um almoço com caridade. Ele está dizendo que você pode dirigir com caridade, né? Porque tem gente que, a hora que entra no carro, deixa tudo que aprendeu de fora, né? E mantém só o que foi nas últimas 20 encarnações, né? E aí atropela, aí fura sinal, aí acha que tem direito de ultrapassar em qualquer lugar, né? Não dá seta. Então, o dom sublime é de sublime extensão. Então, abrange tudo. Tudo que nós vamos fazer tem como fazer com caridade. Aí olha o que ele diz: estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Estender a mão e dar e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. O que ele está dizendo? Quando você dá esmola, quando você distribui cesta, quando você... Vou pôr assim, até quando você dá um passe, quando você faz um atendimento fraterno, é iniciar a execução da caridade. Lá no Vinha de Luz, capítulo 110, ele vai dizer assim: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não conseguiremos transformar a nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então, o que ele está dizendo aqui é, quando a gente estende a mão para ajudar alguém, nós estamos iniciando a caridade. Porque a caridade essencial é pensar, falar e agir segundo o Evangelho. Então, às vezes, a gente está só agindo, mas nós já estamos falando, mas, sobretudo, pensando segundo o Evangelho. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer. Isso aqui é genial. Porque tem muita gente achando que caridade é só falar assim. Né? Então a pessoa fala, não, mas eu não posso. É descaridoso eu falar isso com a pessoa. Ela vai se sentir melindrada, ela vai se sentir ofendida. É porque nós não estamos pensando, nós não estamos raciocinando que há formas e formas de se impedir e favorecer. Aqui também no Pão Nosso, aqui eu estou no capítulo 31. Mas lá no capítulo 80, intitulado O Não e a Luta, o Emmanuel encerra a mensagem dizendo assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Entretanto, ninguém precisa ser de mel ou de fel para negar ou aceitar. Então você não precisa nem ser aquele doce, né? A quase dar um diabetes, né? De tão doce que a pessoa é. Não precisa nem ser isso, mas também não é ser aquela pessoa agressiva e impulsiva que não quer saber a opinião do outro, ela simplesmente diz o que ela quer. Né? Aquelas pessoas que falam assim, eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo. Assim, tá ótimo. Você já pensou no como você fala? Porque isso é importante.
bastará lembrar, né, lá no capítulo 80. Seja posso falar sim, sim, não, não, mas para concordar ou negar, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrar que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Impedir, às vezes, a maior caridade que a gente pode fazer para uma pessoa, às vezes, é impedir que ela faça o que ela queira fazer. Eu me recordo aqui de uma cena bastante engraçada, um acontecimento bastante engraçado no filme. Muitos devem conhecer, o filme Todo Poderoso, né, que o Jim Carrey ele faz um personagem que recebe os poderes de Deus. E aí ele começa a receber tanta prece, né, tanta coisa assim, e ele vai ficando louco, né, porque é muita prece. Imagina quantas preces devem chegar para Deus, né? Isso só no planeta Terra, né? Quantas preces não devem chegar? Pedidos, desejos, vontades, né? E aí ele vai lendo aquele tanto de prece, aquele tanto de coisa chegando. Aí de repente ele cansa, fala assim: você quer saber? Sim para tudo. Aí ele dá ok para todas as preces. Todo mundo tem o que pediu. Aí no outro dia acontece uma coisa assim inusitada, porque a Loteria Federal tem assim milhares de ganhadores e ninguém sabe explicar por quê. Por quê? Porque todo mundo fez pressa. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Aí ele foi lá e deu sim para tudo. Agora tá todo mundo ganhando na Mega Sena, né? Então, às vezes, porque às vezes você dá aquilo que uma pessoa quer, é o caminho mais fácil para que ela se perca, né? E aí o Emmanuel está dizendo aqui, impedir e favorecer também é uma caridade. Esquecer e recordar. Tempo virá. Agora olha essa frase. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Então, é o corpo inteiro. Boca, pé, ouvido, olhos, tudo em prol da caridade. Porque da mesma forma que eu tenho uma mão que levanta, eu tenho um pé que caminha junto. Da mesma forma que eu tenho um ouvido que ouve, eu tenho uma boca que dá um conselho. Não é? Às vezes, você tem um olhar tão sereno para alguém, só da pessoa olhar no seu olho, ela se tranquiliza. Mas é o corpo. Impedir ou favorecer, esquecer ou recordar, nós precisamos do corpo. Nós precisamos da boca para falar, nós precisamos das mãos para segurar. Nós precisamos do corpo. Então aqui eu já deixo essa mensagem. Volto para o livro da esperança. Nós precisamos do corpo para agir, para modificar o meio material, porque é modificando o meio material que a gente se engrandece enquanto espíritos. É trabalhando, estudando, modificando o meio material que a gente cresce enquanto espíritos. E para isso, nós precisamos do corpo. E aí o Emmanuel vai dizer aqui, vai dar um tanto de exemplo, né? Sócrates, Michelangelo, Colombo, Gutenberg, né? Que é o criador aí da imprensa. Todos eles precisaram do corpo físico para atuar no meio físico, né? E aí, olha o que ele diz assim, aí que eu até sinalizei aqui, ele diz assim: do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade no planeta terrestre, tudo, efetivamente, é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes, ainda agora, fulguram em torno dos homens, com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão, para a realidade humana, assim como a sinfonia na pauta está para a música no instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário,
e a devida interpretação. Tem uma pauta belíssima. Tem um instrumento para tocar. Mas como é que vai fazer? O instrumento vai tocar sozinho? Não vai. Então, a sinfonia perfeita que está materializada no papel, esperando para ser tocada, não é tocada sozinha pelo instrumento. É preciso que o músico vá e toque as notas que estão descritas na sinfonia. Aí ela acontece. O planeta Terra ser um planeta celeste é a sinfonia. O corpo físico é um instrumento. E quem que é o músico? És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Aqui ele vai fazendo assim um paralelo, né? Porque quando ele diz assim, a tua pena e o teu buril. Porque o que é o buril? O buril é aquele ato de você moldar a pedra. Né? Mas é a pena também. É a pena que pode ser colocada aqui como algo que vai te ajudar a escrever sua história. Que vai te ajudar a compor o seu destino. Mas também é o seu buril. É aquilo que vai te moldando. Porque a gente fala assim, o espírito é um mármore bruto. Né? E aí o corpo, com suas limitações, vai ensinando esse mármore, vai modificando, vai burilando, vai ajudando no processo de burilamento do mármore. Né? Tua harpa e tua enxada. Porque a harpa é o instrumento que vai te ajudar a tocar as mais belas músicas, as mais belas notas. Mas é também a enxada que vai te convidar ao trabalho pesado, ao trabalho difícil, ao trabalho de suor, muito suor. Né? O teu vaso e tua veste. O vaso, talvez ele te esconde, e a veste ela te realça. Né? O teu refúgio e o teu bastão. Então, é onde você talvez se esconda e é onde você ergue para poder ditar, né, o seu destino, ditar a sua estrada. Abençoa, pois, o teu corpo, diz Emmanuel, e ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Aqui ele terminou a lição e ele vinculou uma coisa na outra, né? Porque qual foi o versículo e o item que ele selecionou? Ele selecionou o versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que vai salgar? E selecionou parte do item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre torturar e martirizar o corpo voluntariamente, sem nenhum propósito. O que ele está dizendo aqui? O corpo é um instrumento que eu vou agir no meio físico. Só que eu preciso ter noção de que o que eu vou fazer vai ser bom ou ruim dependendo da minha intenção, não do instrumento. Então eu não posso ser um sal insípido, porque senão o meu instrumento não vai adiantar nada, não vai fazer nada, não vai edificar nada. Mas eu também não posso martirizar ele à toa, martirizar a esmo. Né? Então me cabe pegar todas as potências que o corpo me oferece, com todas as suas limitações, com todas as suas, vamos dizer assim, as suas dificuldades, e usar disso para fazer o melhor. Porque aí eu vou estar salgando a terra, né? Nas palavras do mestre. Aí eu vou estar realmente atuando no mundo como eu preciso atuar. Só que é muito bacana a gente entender as limitações do corpo e a gente fazer essa desvinculação o corpo do espírito, né? O corpo de quem eu sou, de fato, a gente diferenciar.
Porque o corpo, vamos dizer assim, ele nos ensina muitas coisas. Ele nos faz pensar muitas coisas. Ele impõe uma série de limitações. O que eu sou sem o corpo é o que eu sou nele, só que multiplicado. Então, às vezes, a pessoa, eu sou viciado por causa do corpo. Fala, espera você desencarnar para você ver. Não, aí você vai ver que você é muito mais viciado do que você pensa. Eu falo mal das pessoas porque eu estou encarnado. Fala, espera desencarnar. Aí multiplica. Né? Aquilo que a gente é encarnado, a gente multiplica desencarnado. Então a pessoa fala, nossa, muito inteligente, encarnado. Fala, imagina desencarnado. Uma pessoa muito inteligente encarnada, ela desencarnada, assim, deve ser um Einstein. Então o corpo, ele vai nos limitando, e isso é importante que ele limite, né? Porque a gente não pode fazer todo o mal que a gente queria fazer, tem que ter uma limitação. Mas é importante que ele nos limite, porque senão a gente pode acabar se perdendo mais, né? Mais ainda. Então ele limita às vezes, né? A pessoa tem uma tendência gigantesca de cometer um crime, mas porque ela está encarnada, ela não consegue cometer. Às vezes ela está presa, fora do corpo físico ela vai estar livre, às vezes ela está às vezes ela está constrangida, às vezes ela está sem acesso às coisas que ela precisa para cometer o crime, então o corpo segura. Mas o ponto que eu queria destacar aqui no finalzinho, e aí é a terceira mensagem, né? Eu sei que a gente falou muito de Emmanuel aqui hoje, trouxe muitas mensagens, mas as três principais que eu queria trazer é o capítulo 31 do Pão Nosso, quando ele fala que dia virá que bocas, ouvidos e pés se unirão às mãos no trabalho da caridade. Queria trazer o capítulo 13 do Caminho, Verdade e Vida, quando o Emmanuel também vai nos convidar a pensar sobre o que é a carne, o que é o corpo. Mas eu queria que a gente se atentasse a um outro ponto, aqui, que é o capítulo 120 do livro Caminho, Verdade e Vida. O Emmanuel diz assim, zelo próprio é o título do capítulo. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho nisso, porque o corpo, ele é instrumento de lição também. Ele é um instrumento de aprendizado. Então, o corpo, pensar no corpo é pensar numa série de fatores do espírito. Fatores psicológicos, fatores intelectuais, fatores morais, más inclinações, boas inclinações. Enfim, o corpo, ele nos convida a pensar em nós enquanto espíritos imortais, enquanto seres integrais, né? Na integridade do nosso ser. Porque ele vai nos convidando. Porque a gente tem que começar a raciocinar, por exemplo, assim, por que eu estou nesse corpo? Por que tem duas mãos, dois braços, duas pernas? Por que eu estou... Por que tem que ser um tronco assim? Por que a cabeça é aqui? Por quê? Que mensagem que isso traz? Por que eu tenho dente ainda? Por que eu tenho ouvido? Que necessidade eu, enquanto espírito imortal, tenho de estar nesse corpo? Por que dois pés? E aqui, cada pessoa vai passando por um corpo que traz a necessidade dela. Tem pessoas que têm uma perna só. Por quê? Por que essa necessidade agora? Tem pessoas que não têm visão. Não tem tem os olhos, mas não tem a visão. Por quê? Qual que é a mensagem que esse corpo está dizendo para mim? Qual é a necessidade que eu, enquanto espírito imortal, tenho a ponto de precisar passar por essa constituição física do jeito que ela está? Hoje eu tenho dois pés, duas mãos, dois braços, dois olhos, dois ouvidos, uma boca. Olha a mensagem, dois ouvidos, uma boca. O que será que isso quer dizer? Não é? Hoje eu tenho isso. Amanhã eu posso encarnar num corpo que eu venho sem as duas pernas, e aí? Qual que é a mensagem que isso traz para mim? Qual que é? Porque o corpo impacta no espírito.
Mas o corpo veicula lições também, porque o meu psicológico, a minha psique, ela precisa dessa experiência, né? Então, meu joelho está com problema. Eu falei, por que o joelho está com problema? Que mensagem que isso está dizendo para mim enquanto espírito imortal? Eu tô passando por essa certa enfermidade. Eu falei, mas qual que é a lição que essa enfermidade está trazendo? Porque não pode ser fortuito, né? O adoecimento, às vezes ele vai denunciar uma imprevidência, às vezes vai denunciar uma má conduta, às vezes vai denunciar uma necessidade de burilamento do próprio orgulho, porque tem enfermidade que vem e me deixa preso numa cama. E aí, às vezes, eu, muito orgulhoso, achando que eu não precisava de ninguém, de repente eu descubro que eu não consigo nem ir no banheiro mais sozinho. Então, o corpo está dizendo, o corpo está transmitindo mensagens incessantemente para nós espíritos. Mas aí, então, o Emmanuel vai nos convidar nessa mensagem, no capítulo 120 do livro Caminho, Verdade e Vida, uma coisa, assim, é quase que trivial, mas eu só pensei depois que eu li. Até ler, eu não tinha pensado. Zelo próprio, o Emmanuel vai analisar capítulo 1, versículo 8, segunda carta de João, que diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Galardão é recompensa, né? Então, olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais a inteira recompensa. Olhai por vós mesmos. Quem somos nós? Nós somos o Espírito. Então, olha para você. A natureza física, diz Emmanuel, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Lembra do tabernáculo, né, que Pedro fala? Trata o corpo como um tabernáculo. É um santuário, um lugar sagrado mesmo. Então, para que o espírito aprenda no planeta, precisa do corpo, que receberá o corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Mas, semelhante tabernáculo, aqui o Emmanuel vai usar a mesma palavra, né? Mas, semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas e, quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Então aqui eu vou fazer só uma pausa antes de ler a pergunta fatal, né, do Emmanuel. Quando você não cuidou do seu corpo físico, alguém cuidou por você, que é possivelmente a sua mãe ou aquela pessoa que te tratou, que cuidou na infância, né? Às vezes ali um pai, às vezes um tio, uma prima, um avô, uma avó, algum amigo da família, alguém que adotou, enfim. Alguém fez esse papel que o Emmanuel está falando como papel maternal. Alguém fez. Quando eu não podia cuidar de mim, quando eu não podia cuidar do meu próprio corpo, alguém cuidou dele por mim. Mas quando eu passei a cuidar de mim mesmo, eu comecei a gastar um grande tempo para escovar os dentes, para dar banho no corpo, né? Para escovar os dentes do corpo, para dar banho no corpo, para cortar o cabelo, para cuidar da pele, para alimentá-lo, sustentar. Então eu gastei. Se a gente for pôr na conta quanto tempo a gente gasta com o corpo físico no dia, enfim, contando higiene pessoal, alimentação, descanso, porque dormir é para o corpo físico.
Então, colocar isso tudo na conta deve dar umas 10 horas, às vezes até mais, né? Umas 10 a 15 horas por dia. Tem 24. Ou seja, muito mais da metade, né? 3 horas a mais da metade por dia para cuidar do corpo, para descansar o corpo, para tratar o corpo, né? Para higienizar o corpo, para sustentar o corpo. Então, 15 horas, vamos pôr 15 horas de 24 para cuidar do corpo. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos. Olha isso, que bonito, né? Olha que beleza a pergunta do Emmanuel. Você gasta 15 horas por dia para cuidar de uma coisa que vai morrer, uma coisa que vai desintegrar. Então você gasta um tempo enorme olhando para a sua alimentação. Não estou falando que está errado, não é isso não. Nós temos que cuidar, né? A gente tem só que tomar um cuidado para não virar um vício também, né? Tem pessoas que cultuam o corpo, né? Sejam cultuando na forma física, seja cultuando por gastar uma grande porcentagem de tempo na questão da alimentação, enfim. Às vezes a pessoa perde o foco. Aí ela acha que ela está encarnada para cuidar do corpo. Não é isso. Ou não é só isso. Mas olha o que o Emmanuel está perguntando. Essa pergunta ela é muito provocativa, porque uma das lições que o corpo diz para o espírito é: você precisa cuidar de você. E você é o espírito. Então, gasta 15 horas cuidando do corpo e acha que 5 minutos fazendo prece é muito. Né? Gasta 15 horas cuidando do corpo. Fala assim, agora faz uma leitura de 1 hora. Fala, mas 1 hora? Lendo? É, 1 hora. Fala, não, é muito. Então, você gastou 15 cuidando do corpo que vai morrer e você que não morre? Quanto tempo você está gastando? Então essa é a pergunta do Emmanuel, para a gente entender que o corpo traz mensagens para nós. A forma física é uma mensagem. As enfermidades são mais mensagens. O que a gente passa, o que a gente é convidado a fazer, o corpo nos convida a exercitar a inteligência, o corpo nos convida a exercitar a própria moral. Então o corpo está trazendo mensagens. E uma delas é: você gasta tanto tempo cuidando do corpo, quanto tempo você gasta cuidando de você? Né? Uma prece, uma leitura, um evangelho no lar, um passe, um trabalho no bem, aí o exercício da caridade. São todos momentos que nós estamos cuidando de nós. Né? Às vezes nós estamos até maltratando o corpo nesses momentos, né? Mas são momentos que nós estamos cuidando de nós. Então é isso que nós gostaríamos de trazer aqui hoje para as nossas reflexões, para a gente entender, né, o Emmanuel, essa frase uma das frases finais que ele colocou aqui, que eu achei muito bonita, é: és um espírito eterno em serviço temporário no mundo. Então é aquela famosa frase, né? Você não é um corpo tendo experiências espirituais. Você é um espírito tendo experiências materiais. Então o espírito transcende a matéria, né? Nós somos mais do que a matéria. Então nós somos mais que o corpo, embora nós necessitemos dele na atual condição que nós estamos. Então que Jesus nos abençoe, muita paz a todos.